vamos lá. Vamos continuar com os exercícios de conservação da quantidade de movimento. Nós fizemos do peixinho, do peixão. E agora nós vamos fazer o exercício 3. Opa! Que está na página 48, 49, hein? Da apostila 3 de vocês. Tá? Ele fala o seguinte, é o 3 da UEM. Um bloco de 1,2 kg e um bloco de 1,8 kg estão inicialmente em repouso. Vamos anotar essa informação. A velocidade inicial de tudo é 0. Sob uma superfície sem atrito. Ótimo, sistema conservativo. Quando a mola que une os dois blocos é comprimida, em seguida solta o bloco de 1,8 kg. Em seguida solta. O bloco de 1,8 kg move-se com velocidade de 2 metros por segundo. Gente, eu vou chamar de A e B porque, né? Pra quê, né? Então, esse aqui é o corpo A, esse aqui é o corpo B. Pronto. Velocidade final de B é de 1,8 kg. E ele quer saber a velocidade final de A. Então, nesse exercício dá pra gente fazer meio que direto aqui. Primeiro ponto, estabelecer um referencial. Eu tenho movimentos... Calma aí, professor. Oi. Velocidade 1,8 kg. Ah, é. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. É isso aí. Obrigado, jovem. Jovem, a página... Deixa eu ver aqui. Obrigado, 58. Já mandaram aí. Velocidade não é nem isso. É 2... Ai, meu Deus do céu, gente. Pera aí. Eita, isso é falta de café, sabia? Eu não tomei café para a primeira aula, aí vira uma bola de neve. Pessoal, vou corrigir aqui. A massa do corpo B é 1,8 kg. O professor tá meio retardado, ele tá meio perdido na vida aqui. A velocidade final dele que é 2 metros por segundo. Né? Não é 2 kg a velocidade, né? Qual é o seu nome? 15 anos. Né? Não, né? Então, vamos com as unidades certas. Agora sim, que está corrigido, nosso amigo aí já falou, obrigado, jovem, mais uma vez. Na outra aula não compartilha a tela, nesse eu coloco os dados errados. É a vida é feita de erros. Vamos descobrir a velocidade final do corpo A. Vamos estabelecer um referencial, isso eu sei que está certo. Só para dar uma mudada, para a gente ficar assim um pouco desconfortável, eu vou colocar o referencial para o lado esquerdo. Professor, eu quero usar para o lado direito. Usa, eu vou usar para o lado esquerdo. Só para mudar um pouquinho, né? Para não ficar tudo a mesma coisa. Então, o sistema é isolado, não tem atrito, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E olha só, antes ele fala no próprio enunciado que eles estão inicialmente em repouso. Então não existe quantidade de movimento se eles estão em repouso antes. Tudo é 0. E depois? Deixa eu apagar aqui. E depois? A quantidade de movimento final. Eu tenho um corpo indo para o lado positivo, o corpo A tem uma quantidade de movimento positiva e o corpo B uma quantidade de movimento negativa. Então vamos lá. Movimento final, depois da explosão. O A é positivo, massa de A, velocidade final de A, mais, que é a soma, né? Mais, aí eu abro parênteses, menos a massa de B, velocidade final de B. Ô professor, eu posso fazer direto o sinal ali? Por exemplo, eu sei que um é negativo, eu já colocava menos direto. Pode, tá? Pode. É só para você não esquecer, eu tô fazendo assim, para você não esquecer que você tem que somar tudo que você tem depois. Se o termo é negativo, você já pode subtrair direto. Mas no fundo, ele vem de uma soma. Então a massa de A vale 1,2. A velocidade final de A eu quero mais com menos, menos. Massa de B, 1,8. Aí famigerado 1,8. Espera aí. Vezes a velocidade final, que é 2.
Então dá 1,2 velocidades finais de A menos 3,6. Vou passar para cá, ó. 3,6 é igual a 1,2 velocidades finais de A. Velocidade final de A é 3,6 dividido por 1,2, que dá 3 metros por segundo. Então a velocidade final, depois que soltou a mola, é 3 metros por segundo. Essa questão você já poderia eliminar duas alternativas automaticamente. Você poderia eliminar a questão B, a alternativa B e a alternativa C. Por quê? Porque o corpo mais leve, como é a mesma mola que está fazendo força, tá? A força é igual nos dois corpos, o corpo mais leve tem que ganhar mais velocidade. Então ele não poderia ficar com a mesma velocidade do corpo que tem mais massa, e nem velocidade menor. Sobrariam as outras três aqui. Tá? Um outro exemplo que envolve isso, que eu acho que eu já citei em alguma aula para trás aí, quando todo mundo já fez isso, ou quase todo mundo, né? Nem todo mundo é tão bobo assim, mas eu já fiz. De subir numa cadeira dessas que tem rodinha, e aí você vai se movimenta, mexe o tronco para frente, você vai para frente, a cadeira sai voando para trás, você dá de boca no chão. Isso acontece porque você tem uma força entre vocês dois, né? Você e a cadeira, a força é igual. A sua massa é muito grande, você quase não vai para frente. A cadeira que tem a massa pequena vai desesperadamente para trás, tá? Tem a ver com esse princípio aqui também. Podemos para o próximo? Então, beleza. O exercício 4. Ele fala o seguinte. Duas esferas A e B movem-se em sentidos opostos, sob uma superfície horizontal sem atrito. A esfera A move-se para a direita com a velocidade de A de 8 metros por segundo. Vamos colocar aqui já antes que eu faça a loucura de novo. 8 metros por segundo. E a esfera B move-se para a esquerda com velocidade de 4 metros por segundo. Após o choque, a velocidade da esfera A passa para V', né, velocidade final de A, de 3,4 para a esquerda. Para a esquerda. Sabendo que as massas A e B são respectivamente 5 e 8 kg, qual a velocidade final de B após a colisão? Percebam que ele já estabeleceu um referencial aqui pra gente, olha só. Então, o que eu tenho aqui em cima é antes da colisão. E aí eu preciso só representar o depois da colisão aqui embaixo. Pra gente conseguir resolver o exercício. Então, a bolinha A, ela vai bater na bolinha B e ela vai para a esquerda. Deixa eu mudar de cor aqui. Ela vai para a esquerda com 2,34 metros por segundo. Lembrando que o referencial ele já estabeleceu para a gente, seria para a direita positivo. A bolinha B, ele quer saber para onde que a bolinha B vai. Então, eu não sei para onde ela está indo, vou colocar aqui uma velocidade de interrogação para ela. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Agora, nesse caso, a princípio, todos eles estão se movendo, todos os corpos. Então, inicialmente, o A tem movimento positivo para a direita e o B negativo. E depois isso inverte pelo menos para o A, né? Que começa a ir para a esquerda. O B eu não sei. Quando você não sabe, você não coloca o sinal. Ah, mas eu acho que é para a direita. Não coloca. Ah, acho que é para a esquerda. Não coloca. A conta vai te falar para onde que essa bolinha vai. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial. Massa de A, velocidade inicial de A. Aqui eu tenho quantidade de movimento positiva. Menos, né? Já é a soma, mas eu estou fazendo aqui o jogo de sinal já direto. Massa de B, velocidade inicial de B, que é igual. Depois da colisão, o corpo A tem quantidade de movimento negativa. Massa de A, velocidade final de A.
E a de B eu não sei. Quando a gente não sabe, a gente põe o sinal neutro. Positivo é o sinal neutro. Tá? Então eu até mudei de cor aqui para vocês entenderem que eu não estou colocando positivo porque eu acho que a bolinha B vai para a direita. Eu estou colocando positivo porque é o sinal neutro. Massa de B, velocidade final de B. Minha cabeça, para variar, tá na frente. Oh, meu Deus, vai ser cabeçudo assim lá longe também, viu? Aqui, eita, pronto, arrumei. E vamos lá. Massa de A. A massa de A vale 5. A massa de A vale 5. A velocidade inicial de A vale 8, menos. A massa de B vale 8 e a velocidade inicial vale 4, que é igual. Menos a massa de A, que vale 5, vezes 2,34, mais a massa de B, que vale 8, vezes a velocidade final, que eu desconheço. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Menos 5 vezes 2,34. Vamos para a calculadora. Cadê? Vai funcionar, filha. Então, 5 vezes 2,34. 11,7. Mais 8 velocidades finais. Aqui, 40 menos 32, eu tenho 8. Esse 11,7 vem somando, que é igual a 8 velocidades finais. Então, vai dar 19,7, que é igual a 8 velocidades finais. Aí você vai fazer a divisão, 19,7 dividido por 8, mais 8, dividido por 8. Vai dar a velocidade final, vai dar 2,46, vai dar aproximado, tá, gente? Se eu não fiz nenhuma conta errada aqui. Tá, deixa eu só confirmar se eu fiz tudo certo. Fiz, né? 5, 8, 32, 19, é isso mesmo. Aproximadamente 2,46 metros por segundo. Tá? Se não tem nada meio doido aqui. Então eu fiz a conta e tá vendo que não apareceu sinal nenhum? Se não apareceu sinal nenhum, significa que tem um positivo escondido aqui. Se tem um positivo escondido, significa que ele está junto ao meu referencial. Então, deu para cá a velocidade final de B. Para a direita, para onde está o referencial positivo. Se eu tivesse feito a conta e tivesse dado negativo, a bolinha estava indo para a esquerda. Tá? Então, assim, percebam que é sempre a mesma sequência de passos, os mesmos cuidados que você tem que ter, e aí você resolve até com uma certa facilidade o exercício. Tá? A vantagem de energia de trabalho é que, como não é grandeza vetorial, você está mais ali tranquilão. Grandeza vetorial, eu acho que a conta é até mais fácil de fazer, porque não tem muita coisa ao quadrado, tá? Em relação à energia, só que você tem que estabelecer o referencial. E aí tem os casos mais específicos. Beleza? Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Posso ir pro próximo? Como está a situação aí? Eu sei que vocês estão desesperados pro almoço já, para acabarem as aulas, mas temos mais um pouquinho de tempo. Pode continuar? Beleza. 5 da Unicamp. Conservação da quantidade de movimento. Suponha que o esquilo do filme A Era do Gelo tenha desenvolvido uma técnica para recolher nozes. Ai, meu Deus. Opa. Ui. Durante o percurso para sua toca. Ele desliza por uma rampa até atingir uma superfície plana com velocidade de 10 metros por segundo. Então, aqui é a velocidade inicial, porque ele vai começar o movimento a pegar as nozes com essa velocidade. Uma vez nessa superfície, o esquilo passa a apanhar nozes em seu percurso. Todo o movimento se dá sobre o gelo, de forma que o atrito pode ser desprezado. A massa do esquilo
é 600 gramas, 0,6 quilogramas. E a massa de uma noz, é 0,04 quilogramas. 40 gramas é 0,04 quilogramas, só dividir por 1000. Então, qual a velocidade do esquilo após recolher 5 nós? Fala, mas como que eu vou fazer isso? Olha só. Eu tenho o chãozinho, né, que será o gelo. Aqui e aqui. Antes eu tenho o esquilo. Esse aqui é meu esquilo. Se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele vai pegando nozes e depois ele chega numa outra posição aqui. Que ele está cheio de nozes, ou seja, 5 nozes. 1, 2, 3, 4, uma cabeça, 5, pronto. E ele vai ter uma nova velocidade final. Tá? Aí você fala, professor, mas e aí? Bom, primeira coisa, você está vendo que ele está indo para o mesmo lado. Só tem movimento para um lado. Então aqui eu não preciso nem colocar o referencial. Porque como está tudo para o mesmo lado, tudo é positivo e beleza. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O que aconteceu antes? Antes eu só tinha o esquilo se movimentando. Então a massa do esquilo vezes a velocidade inicial do esquilo. Depois eu tenho um conjunto de esquilo mais nozes, que é como se fosse um novo corpo. Massa do esquilo mais massa das nozes, vezes a velocidade final. Então esse exercício ele tem uma diferença porque você não tem dois corpos. É como se você tivesse um corpo ganhando massa. E aí quem viu a aula que eu postei na semana passada, na semana que é a aula gravada, viu que quando a gente tem alteração na massa, aquela segunda lei de Newton que vocês usam não funciona. A gente tem que usar esse tipo de análise. Tá? Aquilo lá funciona para massas constantes. Então vamos lá. Massa do esquilo, 0,6, velocidade 10. Aqui eu vou somar a massa do esquilo. Oh meu Deus do céu, cadê o botão aqui? A massa do esquilo é 0,6 mais a massa das nozes, só que são 5 nozes. Então é 5 vezes 0,04 vezes a velocidade final. 6 é igual. 5 vezes 0,04 dá 0,2. Então essa conta aqui, ó, dá 0,2. 0,2 com 0,6 dá 0,8 vezes a velocidade final. Então a velocidade final do nosso amigo é 6 dividido por 0,8. 6 dividido por 0,8, vou fazer aqui de cabeça, na minha calculadora, 7,5, se eu não fiz a conta errada, metros por segundo. Então esta é a velocidade do esquilo após ele apanhar 5 nozes. Tá? Você tem uma alteração da massa. Professor, o quão comum é isso? Não é muito não. Tá? A gente vai estudar colisões, e nas colisões o que é comum em exercícios, né, até no mundo real, é que depois da colisão os corpos fiquem unidos. Então, nesse caso, a gente pode imaginar que o esquilo estava passando, as nozes estavam no caminho, e ele foi batendo nas nozes e foi arrastando as nozes, sabe? E aí no final você tinha o esquilo com 5 nozes, não segurando, mas arrastando. Aí seria mais ou menos esse problema, que você tem um corpo ficando grudado ao outro. E aí você considera que é um novo corpo com massa maior. Porque não faz diferença analisar se é o mesmo corpo ou não, fisicamente, né? Mantendo as propriedades que a gente sabe que se mantém constantes no sistema, só alegria, só felicidade. Tá? Vamos para a alternativa B. Eu vou colocar os dados aqui em cima que eu vou precisar apagar aqui, tá? A velocidade final que eu encontrei
foi de 7,5 metros por segundo. Posso apagar para fazer a B? Vou precisar apagar toda essa parte de baixo aqui. Pode apagar, pode apagar. Beleza. Então vamos lá. Tá, alternativa B, ele fala o seguinte: calcule a variação de energia cinética. Pelo conjunto formado pelo esquilo e pelas nozes, entre o início e o fim da coleta. Tá bom. Ele quer só a variação de energia cinética mesmo. Então, a variação da energia cinética, todo delta, toda variação, é o final menos o inicial. A variação da energia cinética é mv final. Opa! mv final ao quadrado dividido por 2 menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Só que aqui eu tenho mudança na velocidade e eu tenho na massa. Essa aqui é a massa final e essa aqui é a massa inicial. Então, vou colocar aqui, ó, variação da energia cinética. Qual é a massa final? Eu apaguei ali, tá, gente? Mas a massa final dava 0,8, que era o conjunto esquilo, que é 0,6, mais as 5 nozes. Dava 0,8 a conta. A velocidade final é 7,5 ao quadrado, dividido por 2, menos massa inicial. A massa inicial é a massa do esquilo sozinha, que é 0,6. A velocidade inicial é 10 ao quadrado dividido por 2. Então aqui vai dar 0,4 vezes, tá? Eu dividi o 0,8 por 2. 7,5 vezes 7,5. 56,25. Menos 0,3, que multiplica, né? Fiz a divisão aqui. 100. A variação da energia cinética. Opa, que eu fiz errado aqui. 56,25 vezes 0,4. 22,5 menos 0,3 vezes 100 dá 30. Então, a variação da energia cinética é de menos 7,5 joules. Essa é a resposta da alternativa B. Professor, deu igual a velocidade final em número, né? Em módulo ali, só a parte numérica. Vai dar sempre assim? Não, é uma coincidência do pior tipo possível, tá? Não tem nada a ver. E normalmente, tá? Normalmente, você não vai precisar calcular energia assim. Ele pediu... Por que pediu? A energia diminuiu, tá? A gente não classificou as colisões ainda. Isso vai ficar para a aula da semana que vem, para a parte gravada. O que significa a energia ter diminuído? Quer dizer que você não tem uma colisão perfeitamente elástica. Quer dizer que na hora da colisão, que ele foi pegando as nozes, toda vez que tem contato entre os corpos, você tem uma pequena deformação entre eles. Quando esse corpo voltou para a posição original, para essa deformação original, você teve um pouquinho de dissipação de energia. Tá? Então eu sei que seria uma colisão que a gente chama de inelástica, porque os corpos permaneceram juntos. Mas essas classificações, gente, das colisões, vão ficar para o vídeo que eu vou passar na semana que vem para vocês. Tá? Vai falar dos 3 tipos de colisão, por que tem objeto, por exemplo, que na hora que bate no solo, na parede, volta com muita energia, tipo aquela bolinha maldita. Que eu acho que eu tenho uma aqui. Pera aí. Todo mundo sabe que bolinha que é, né? Você pega as maquininhas de chiclete. Tem algum lugar aqui no mundo, tem uma aqui, mas eu não sei onde está não. Eu não vou procurar agora também. Por que a bola de basquete, por exemplo, se a superfície for rígida, né? Se ela pinga... Por que ela pinga bem? A de vôlei pinga bem, a de futsal não pinga quase nada. Por que se você mudar a superfície pinga diferente? Porque se você pegar uma bola de basquete e jogar em cima da cama, ela dá uma quicadinha de 2 centímetros e para de pular.
Porque na hora que a superfície bate e recebe essa bola, essa colisão, ela vai devolver, ela vai voltar para a posição original e ela perde energia, ela dissipa energia no colchão, por exemplo, se for o caso da cama que eu falei para vocês. E aí você tem essa energia se esvaindo aí, se transformando em outro tipo e não voltando para a bola, e ela acaba perdendo. Já as colisões que não perdem energia, no mundo real, gente, no nosso mundo que a gente vive, as colisões onde você não tem perda nenhuma de energia, elas vão ocorrer mesmo só com átomos. Tá? Porque não faz sentido você falar de atrito para um átomo. Tá? Você tem força elétrica, tudo, mas você não tem atrito, você não tem um átomo raspando numa superfície. Ele forma a superfície. Então, quando a gente fala de gases, aí a gente fala de colisões perfeitamente elásticas. Eu não sei se vocês já viram em química, alguém pode me falar se já estudaram PVNRT, Povotop VT, que é PVT sobre PVT, gases de alguma maneira? Vocês já chegaram a ver isso esse ano? Tá, vocês ainda vão estudar, não sei se é no primeiro ou no segundo. No segundo tem física também. Tá? E aí tem a definição de gás ideal. Um gás ideal é um gás que as moléculas dentro colidem entre si e não perdem energia. Porque não tem para quem perder. Pensa comigo, o gás é a matéria ocupando espaço. Né? Vamos simplificar assim, bem porcamente. Se uma molécula de gás bate com a outra e perde energia, essa energia vai para onde? Vai para o vazio? Não tem mais nada ali no meio. Não tem um outro objeto. Então, aí a gente tem essa classificação como perfeitamente elástica, mas aí a gente fica para a semana que vem, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Se vocês não tiverem dúvidas, vou dar um prêmio para vocês aqui, 6 minutinhos antes, para vocês poderem almoçar, soltarem rojão, aquele silencioso para não assustar os cachorros, tá? E ficamos com a aula da semana que vem. Eu não vou começar alguma coisa aqui para ficar 3 minutos e acabar a aula, né? É 11h30 mesmo que acaba, então se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui mais aberto um minutinho. Quem não tiver dúvida, gente, bom descanso à tarde, bom almoço, boas aulas amanhã e nos vemos semana que vem na nossa aula gravada, porque eu acho que não tem nada do passe. Falou, professor. Fechou? Falou, galera, até mais. Valeu, gente, pelo dia dos professores aí, valeu. Até a próxima.